Graça e paz, irmãos. Mais uma vez eu me sinto honrado pela oportunidade de poder estar aqui ministrando a palavra aos irmãos e muito alegre também por essa missão que o Senhor tem nos dado. Hoje, em continuidade à série de mensagens que o pastor Wagner tem pregado, ainda vamos falar sobre a iminência da vinda do Senhor. E eu vou passar algumas passagens para vocês, alguns textos mostrando nisso, mas depois eu vou falar também sobre a parábola das 10 virgens e o que ela se aplica para nós como igreja. Então, os irmãos ali da equipe de multimídia podem colocar já primeiro slide. A vinda iminente do Senhor. O Senhor Jesus, quando veio em sua primeira vinda e chamou os seus apóstolos, muitos creram nele como Messias, e os judeus daquela época pensavam que assim que o Messias viesse e se manifestaria, o reino messiânico, que depois no Apocalipse recebeu o nome de milênio, ele já se manifestaria de imediato. E isso nós vemos em textos como Lucas 19, por exemplo, onde fala que Jesus estava indo em direção a Jerusalém e o povo ficou muito alvoroçado, pensando que no momento em que Jesus chegasse em Jerusalém, ele assumiria o trono de Davi e o reino messiânico começaria. E por conta disso, o próprio Jesus faz uma parábola ali, onde ele diz que o nobre, que seria o rei por direito desde o nascimento, ele precisaria, antes de assumir o trono, ir a uma terra distante, receber a autoridade para ser rei e depois voltar e assumir o seu trono. Já explicando qual seria a missão de Jesus, que o reino messiânico não começaria já nesta primeira vinda, mas que ele teria que ir embora e quando ele voltasse, esse reino messiânico começaria. E através de vários textos que nós vemos nos evangelhos, ele foi explicando aos apóstolos, aos seus seguidores, de que conforme profetizado nas escrituras, o Messias deveria sofrer, deveria ser traído, ser entregue para ser preso e por último ser morto. E isso entristeceu muito os apóstolos, porque os apóstolos pensaram assim: o Messias vai embora e nós vamos ficar sozinhos. Mas então o Senhor Jesus, ele faz uma promessa à sua igreja, aos seus discípulos, aos seus seguidores, registrada lá em João 14, que está no próximo slide. João 14, verso 13, ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Na casa de meu pai há muitos aposentos, vou preparar-lhes lugar. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, aqui Jesus faz a primeira promessa, a primeira menção a respeito do que depois Paulo vai chamar de o arrebatamento da igreja. Porque perceba que ele não fala que vem para ficar na terra. Não, ele fala: virei e os levarei. Então aqui Jesus já deixa bem claro, ele vem para pegar os que são seus e ir embora, e levá-los. Então aqui Jesus já começa a revelar a promessa do arrebatamento da igreja. E talvez os apóstolos poderiam até estar dizendo: tudo bem, Jesus vem e volta para nos pegar, mas e nesse meio tempo, ficaremos sozinhos? E é por isso que logo em seguida, Jesus promete que ele iria, mas mandaria outro Consolador, que é o Espírito Santo, e que este estaria conosco a cada dia, até o momento da volta do Senhor Jesus. Ele fala: irei, mas não os deixarei órfãos, mandarei o Consolador, que estará convosco todos os dias, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Então Jesus, ele sabia que teria que partir, mas ele não deixou a sua igreja órfã, e fez essa promessa de que iria voltar. E como será essa volta? Nós vemos aqui no próximo slide, Paulo lá em 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versos 16 a 18, ele diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então a esperança na vinda do Senhor para buscar a sua igreja é motivo de consolo para nós, cristãos. E aqui Paulo explica muito bem como isso ocorrerá. O Senhor Jesus descerá aos ares, às nuvens, o meio do caminho. E então a igreja subirá, conduzida pelo Espírito Santo. Os mortos em Cristo ressuscitarão, com corpos imortais, indestrutíveis, glorificados, semelhantes aos dos anjos, como o próprio Jesus fala lá em Mateus 22. E nós, os que ainda estivermos vivos nesse momento, seremos transformados para essa mesma natureza imortal e glorificada, não só no corpo, mas também na alma, na mente. Receberemos a mente de Cristo. E então nos encontraremos com o Senhor nos ares e Ele nos levará para o céu, para a morada do Pai. E estaremos para sempre com o Senhor. Mas quando isso ocorrerá? No próximo slide, na própria continuação de 1 Tessalonicenses, já emendando ali o capítulo 5, o apóstolo Paulo tem essa preocupação de explicar quando será. E ele diz assim: o dia do Senhor virá como ladrão à noite, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia não os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós já vemos fortes argumentos para entender que realmente a posição mais coerente com a Bíblia é de que o arrebatamento será antes da tribulação. Por quê? A única forma dele ser inesperado, ser iminente, poder ocorrer a qualquer momento, é se ele ocorrer antes da tribulação. Porque se ele ocorrer no meio da tribulação ou no final dela, como alguns entendem, bastava se verificar qual é o dia que será assinado o acordo de paz, intermediado pelo anticristo lá entre judeus e árabes, como diz Daniel 9:27, e você poderia contar, em 3 anos e meio depois, Jesus viria, se você crê que o arrebatamento fosse no meio da tribulação, ou 7 anos depois Jesus viria, se você crê que fosse no fim da tribulação. Então veja a incoerência disso, daria para se marcar o dia que Jesus ia voltar com anos de antecedência, o que é completamente contrário ao que a Bíblia ensina. Então a única forma coerente com a Bíblia é entender que o arrebatamento será antes da tribulação. Jesus virá como um ladrão, virá de forma inesperada, imprevisível. Não se poderá prever exatamente quando será. E quem não estiver preparado? O que vai ocorrer com essas pessoas? O próprio Jesus deu essa exortação, lá em Mateus 24, versos 36 a 51. Jesus diz assim: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então perceba que o próprio Senhor Jesus nos exortou, dizendo que muitas pessoas estarão despreparadas para a vinda do Senhor. Que no momento em que o Senhor voltar, muitos serão levados, mas outros tantos também serão deixados.
por não estarem preparados para a vinda. E a esse respeito, a Bíblia nos faz algumas exortações. A primeira exortação é a exortação à santidade. Perceba o que a palavra nos diz lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 13. Diz o seguinte: porque a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então a Bíblia nos exorta, enquanto estamos aguardando a volta do Senhor, não devemos viver relaxadamente, mas devemos viver em santidade, buscando ter uma vida reta, uma vida íntegra, dando bom testemunho perante as pessoas da sociedade e realmente aguardarmos de prontidão a vinda do Senhor. Existe outra exortação que a Bíblia também nos faz, e esta é a exortação à vigilância. Veja o que o texto de Filipenses 3, versos 18 a 21 nos ensina. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Vocês conhecem alguém desse jeito? As pessoas no mundo hoje em dia não são desse jeito? Só procuram o benefício próprio, procuram tirar vantagem, lucratividade acima de tudo. As pessoas estão preocupadas com o que elas vão ganhar, em detrimento dos outros. E a palavra já nos alerta que iriam chegar dias em que a sociedade ficaria dessa forma. Mas olha quanto a nós. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Você já pensou nisso, irmão? Jesus ele não promete só te livrar da perdição eterna, mas ele promete uma vida eterna. Muitos fazem essa diferenciação. Por que você entregou a vida para Jesus? Para ir para o céu ou para não ir para o inferno? Porque se for simplesmente para não ir para o inferno, você tem medo do Senhor. Mas se for para ir para o céu, é porque você busca um relacionamento com o Senhor, busca estar perto, estar junto do Senhor. E é por isso que o próprio Senhor Jesus falou aos seus discípulos: não chamam mais vocês de servos, mas de amigos. Porque Jesus ele não quer só livrar você da perdição eterna, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer estar contigo a cada momento da sua vida, te ajudando em todas as coisas, vivendo junto com você. Essa é a intenção de Deus. E encontramos nas Escrituras também outra exortação, a exortação à paciência. Veja que o texto de Tiago 5, versos 7 a 9 nos diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Então, na Bíblia nós encontramos essas 3 exortações para a igreja em nossos dias: exortação à santidade, exortação à vigilância
estarmos preparados para a vinda do Senhor, para não sermos pegos desapercebidos, e exortação à paciência, para em meio às tribulações desse mundo, aguardarmos pacientemente a vinda do nosso Senhor. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 25, ele faz uma parábola chamada de a parábola das 10 virgens. E o objetivo de Jesus era justamente explicar esta iminência de sua vinda e a necessidade de estarmos preparados. Esse texto se encontra lá em Mateus 25, versos 1 a 13. E é muito interessante porque ele só existe no Evangelho de Mateus. Se você procurá-lo em Marcos, Lucas e João, não tem. Só existe no Evangelho de Mateus. E por quê? O Evangelho de Mateus, ele dá um tom mais judaico para o texto, né? Então, como Jesus ali estava em Jerusalém falando com os judeus, em um tom propício, uma forma propícia para que os judeus conseguissem entender a mensagem, Mateus fez questão de colocar ali esta parábola. E eu vou ler a vocês aqui verso a verso. Ela começa dizendo assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Pode passar. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Prestem bastante atenção nisso. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Mas elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E através dessa ilustração, Jesus ele quer trazer esses valores espirituais para nós hoje. Todo texto bíblico ele pode ser aplicado de 3 formas: a forma histórica, a aplicação profética e a aplicação espiritualizada. A aplicação histórica é o que aconteceu ali, Jesus contando uma parábola para os judeus de Jerusalém. A aplicação profética desse texto se cumprirá com o povo de Israel durante a tribulação. Mas a aplicação espiritualizada é a mais importante para nós nessa noite, porque através dela nós podemos extrair os valores espirituais que esse texto traz e aplicá-los para a igreja nos dias de hoje. Para entendermos plenamente esta parábola, nós precisamos analisar 2 elementos de simbologia. O primeiro deles é a candeia, ou lâmpada, dependendo da tradução. O que a Bíblia nos revela qual é a simbologia de candeia ou de lâmpada, o que ela significa?
Nós encontramos lá no Salmo 19, verso 105, o texto que diz assim: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E também em 2 Pedro 1,19 diz assim: temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então este é o primeiro elemento que nós encontramos nessa parábola, a candeia ou a lâmpada, que representa a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, o conhecimento da Bíblia. Perceba que as 10 virgens tinham candeias. Isso significa que todas elas conheciam a palavra, conheciam a Bíblia, tinham o conhecimento das Escrituras. Então não era nesse ponto o diferencial entre elas, porque todas elas tinham candeias. E a candeia para nós hoje representa a Bíblia, a palavra de Deus, cujos ensinamentos nos guiam em meio a esse mundo de trevas. Mas é no segundo ponto que há o diferencial entre elas, porque 5 delas tinham óleo ou tinham azeite em vasilhas junto com suas candeias, mas as outras 5 não. E qual é a simbologia do óleo, a simbologia do azeite que a Bíblia nos traz? É a presença do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo em nossas vidas. O Salmo 45, verso 7 diz assim: o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E ainda falando a respeito do Espírito Santo, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, diz assim: ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nesse mesmo contexto, Efésios 1, versos 13 e 14 diz: vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, qual era o diferencial dessas 5 virgens prudentes? Elas tinham não só o conhecimento da palavra, mas tinham o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E como é possível ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Porque é o Espírito Santo que é a garantia da nossa salvação, é o selo, como o próprio texto bíblico diz. Entenda selo aqui como se fosse uma plaquinha de patrimônio, e essa plaquinha está escrito: pertence a Cristo. O Espírito Santo é como se no reino espiritual tivesse colado uma plaquinha em cada um de nós, escrito: pertence a Cristo. E é por isso que a nossa salvação, nós como batistas entendemos que aqueles que verdadeiramente são salvos, a salvação não se perde, porque nós estamos selados pelo Espírito Santo. Mas qual é a forma de ser selado pelo Espírito Santo? Será que somente conhecer a Bíblia basta? Será que congregar na igreja por 10, 15, 20 anos é suficiente? Será que fazer boas obras é suficiente? Certa vez veio um judeu, um fariseu, falar com o Senhor Jesus, chamado Nicodemos, e ele já fazia todas essas coisas. Ele conhecia muito bem as Escrituras, desde sua infância já vivia dentro do sistema da religião judaica, fazia boas obras, ele já tinha tudo isso. E ele perguntou para o Senhor Jesus: o que eu preciso para ser salvo? E Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo. E esse é o diferencial. Verdadeiramente tem o Espírito Santo em sua vida, é selado com o Espírito Santo, não é só quem conhece a Bíblia, quem congrega numa igreja há muito tempo, quem tem bom testemunho, somente. Mas cada um de nós temos que nascer de novo. E o que significa isso?
A própria palavra, a mesma palavra no grego, traduzida por nascer de novo, também quer dizer nascer do alto. E a ideia que ela nos traz é a seguinte: nós, com o nosso nascimento humano, nascemos nesse mundo, em algum país, qualquer país, e temos a nacionalidade daquele país. Mas, para que nós nos tornemos cidadãos da Jerusalém celeste, da pátria celestial, nós temos que nascer de novo. E esse novo nascimento que é espiritual nos dá uma nova nacionalidade. Nós deixamos de ser cidadãos desse mundo e passamos a ser cidadãos da Jerusalém celeste, da pátria celestial. E este novo nascimento também nos dá uma nova filiação, porque a palavra de Deus diz que antes, quando vivíamos como ímpios no mundo, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira. Mas que ao nascermos de novo, nós por adoção nos tornamos filhos de Deus, pela graça do Senhor Jesus. Então, ao nascermos de novo, nós recebemos essa nova nacionalidade e essa nova filiação. E o que é nascer de novo? É passar pelo processo de regeneração. Quando você entrega a sua vida a Jesus de todo o seu coração, sem reservas, você se entrega aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que é um pecador, que necessita de salvação e que sem Jesus nada pode fazer. Então você abre as portas do seu coração para que o Espírito Santo entre na sua vida e faça morada. E é este Espírito Santo fazendo morada em sua vida que vai fazer com que você nasça de novo, com que você seja regenerado. E esse é o diferencial aqui entre essas 5 virgens na parábola. 5 delas eram religiosas, elas conheciam a palavra, conheciam a religião, mas não tinham nascido de novo. Mas as outras 5, além de conhecerem a palavra, além de estarem na igreja, elas já haviam experimentado esse novo nascimento em Cristo Jesus. Esse é o diferencial. E o que a palavra de Deus nos diz a respeito do Senhor aparentemente estar demorando, porque já se faz quase 2000 anos que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E a palavra nos diz em 2 Pedro capítulo 3 o seguinte: nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Mas o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o motivo pelo qual o Senhor não voltou até hoje. Porque Ele é paciente e longânimo, esperando que todos aqueles que hão de herdar a salvação se arrependam e se entreguem ao Senhor Jesus. Mas essa espera não é indefinida, ela tem um limite, ela tem o tempo certo. E nenhum de nós sabe exatamente qual é o dia que o Senhor Jesus irá voltar. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. E depois dessa mensagem que eu trouxe para os irmãos essa noite, eu tenho uma pergunta a fazer aqui a todos vocês. Porque o Espírito Santo nos dá a garantia da salvação em Cristo. Ele é o penhor da nossa redenção. Então, quem nasceu de novo é verdadeiramente salvo em Cristo. Mas a pergunta é: você já nasceu de novo? Você tem essa certeza que já experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus? Porque Romanos 8, verso 16, diz que o Espírito Santo, quando está habitando dentro de nós, quando nós realmente nascemos de novo, ele testifica em espírito de que nós somos salvos. E o que eu quero dizer com isso?
Aquele que verdadeiramente nasceu de novo não tem dúvidas com relação à sua salvação, porque o próprio Espírito Santo que habita dentro de nós testifica que nós somos salvos. Então, se você tem dúvidas em seu coração, se você não tem essa certeza de que realmente já nasceu de novo em Cristo, esse é o momento. Esse é o momento de você entregar totalmente a sua vida a Jesus, sem reservas, de você clamar ao Espírito Santo, falar: venha fazer morada em minha vida, e transforme, e regenere o meu ser, porque só assim nós teremos a salvação em Cristo Jesus. Quantos aqui têm certeza da sua salvação em Cristo? Se o Senhor Jesus viesse agora buscar a sua igreja, você tem certeza que seria um dos levados? Porque o Senhor Jesus irá buscar toda a sua igreja. Ele não vai deixar meia igreja na terra. Mas aí existe um segredo. Aos olhos de Jesus, só é igreja quem já nasceu de novo. Muitos podem ter nascido na igreja, estar congregando na igreja há muitos anos, mas de fato ainda não serem igreja de Cristo. Só é parte do corpo de Cristo, da noiva, da igreja espiritual, quem já nasceu de novo. E esses o Senhor Jesus irá levar. Mas infelizmente, muitos ficarão. Existe alguém aqui em nosso meio que queira nesse momento ter a certeza de sua salvação, se ainda tem dúvidas, queira fazer essa aliança com o Senhor Jesus, esse pacto, pedir ao Espírito Santo para que venha fazer morada em sua vida, entregar totalmente a sua vida para Jesus? Se existe alguém nesse meio, eu peço que fique de pé, e peço que o restante da igreja fique em espírito de oração, com olhos fechados, intercedendo por estes que podem estar prestes a tomar uma decisão nesse momento. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. O noivo vem de forma inesperada. Não sabemos quando o Senhor vem, mas Ele está às portas. E você quer ter certeza nessa noite de que você será levado? Você tem dúvidas no coração a respeito de sua salvação? Fique de pé no seu lugar. Nós queremos orar com você. Nós queremos que você realmente entregue sua vida a Jesus para ter a certeza dessa salvação. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Quer confirmar este selo com o Espírito Santo, essa regeneração, essa transformação em sua vida? Mais alguém? Amém, irmãos. Então quem ficou de pé pode vir aqui na frente. Nós queremos orar com vocês. Peço aos pastores aqui que me auxiliem. Amém. Parabéns, Deus te abençoe. Oremos. Repita essa oração comigo, irmão. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego totalmente minha vida a Ti, sem reservas. Espírito Santo de Deus, venha fazer morada em minha vida, transforme o meu ser, regenera a minha vida, sela a minha vida, Espírito Santo, para que eu tenha essa garantia da salvação em Cristo. Em nome de Jesus, confirma no meu coração que o meu nome está escrito no livro da vida, e assim será para todo sempre. Perdoa os meus pecados, Senhor Jesus. Eu me entrego totalmente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pastores.
o Senhor Jesus não tarda. O Senhor Jesus realmente está às portas. E você que já crê em Jesus, já entregou sua vida a Jesus, pense menos nas coisas desse mundo e pense mais nas coisas de Deus. Porque quando o Senhor Jesus vier, tudo que é dessa terra vai ficar. Casa vai ficar, carro vai ficar, conta bancária vai ficar, vaga de emprego vai ficar. E nós passamos tanto tempo atribulados e perturbados com coisa desse mundo. Mas eu quero novamente ler com vocês a promessa que o Senhor Jesus nos fez. Lá no segundo slide, João 14, verso 13. Eu quero encerrar essa palavra relembrando ao coração de cada um de nós essa promessa. Não se perturbe o coração de vocês. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém, irmãos? Essa mensagem que eu tenho para vocês nessa noite. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Pastor Alex, por favor. Vamos ficar em pé, irmãos, depois desse domingo caloroso e abençoado. Nós vamos agora pedir a bênção de Deus para o decorrer dessa semana. E o importante é que se essa semana, se domingo que vem estivermos aqui, ou quem sabe não estivermos, o importante é que cada um de nós estejamos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia tão maravilhoso, tão agradável e tão revigorante espiritualmente falando, Senhor, para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas palavras que tivemos tanto pela parte da manhã quanto agora, que falam, meu Deus, da Tua obra, do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Esse mesmo Senhor que prepara todo o cenário e que deseja que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, e está concedendo todas as oportunidades possíveis para que vidas se rendam aos Teus pés, para que experimentem um novo nascimento, como nos foi falado nessa noite, e possam não somente escapar do inferno, mas preparassem para usufruir da vida eterna nos céus. Obrigado, Jesus Cristo, pela Tua obra maravilhosa ali na cruz do Calvário, que nos permite ouvir sobre essas coisas, e permite-nos, ó Deus, a responder essa pergunta: estamos preparados ou não para a volta de Jesus? Senhor, queremos colocar sob Teus cuidados, sobre a Tua mão bondosa, toda a programação da igreja para esta semana. Queremos, meu Deus, rogar que as Tuas mãos abençoadoras estejam estendidas sobre cada vida aqui presente no decorrer desses dias e sobre cada família aqui representada. Que Tu ajudes, ó Deus, em nossas lutas, que Tu peleje as nossas batalhas, Senhor, e que Tu conceda vitórias ao Teu povo no decorrer desses dias, Pai. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida presente aqui neste lugar, estejam sobre a Tua igreja, Senhor, e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana. Quarta viva, ok? Sexta-feira lanchão e sábado festa das nações. Nós contamos com a sua presença. Dê um abraço na pessoa que está aí próximo de você. Desejo uma boa semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. E lembre-se, em Boas Novas a gente sempre se encontra. Deus abençoe a todos.